Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Se você está chegando por aqui através deste episódio, seja muito bem-vindo e saiba que por aqui a gente fala sobre tudo que está relacionado ao mundo dos livros, mas como atividade principal, nós fazemos uma leitura completa de um livro. Lembrando que esses livros estão sempre sob domínio público. E aí a gente já pode fazer esse tipo de trabalho. Esse é o nosso primeiro episódio de 2023, estava morrendo de saudade de vocês e já chego falando sobre uma super novidade que vamos começar agora neste ano de 2023. No episódio de hoje, vocês vão conferir a primeira resenha do Amigana Bookcast. E para a gente começar essa temporada de resenhas aqui, vamos começar com um livro nacional e principalmente aqui da minha terrinha capixaba do nosso querido Espírito Santo. Para quem já está um pouquinho mais por dentro aí deste mundo dos livros, já tem mais ou menos uma ideia de quem eu estou falando. E sim, é dela mesma. Estou falando de uma das maiores booktubers aqui do Espírito Santo, a nossa querida Juliana Cirqueira, do Nuvem Literária. O livro Vivendo nas Entrelinhas foi escrito pela Ju e publicado pela editora Planeta em fevereiro de 2022. E ele vai contar a história da Heloísa e do Guto, que já casados há algum tempo, se mudaram aqui para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, por conta do trabalho dele. O livro ele vai abordar o relacionamento desse casal e também a jornada de autodescoberta da Heloísa a partir da literatura. O que eu posso já adiantar para vocês é que essa é uma história inspiradora, cheia de personagens que encantam o leitor e a leitura é uma delícia. A escrita da Ju é super fluida e quando você se dá conta, você já praticamente terminou de ler o livro. Também quero deixar claro que eu estou iniciando nesse mundo das resenhas, então essa é a primeira resenha aqui desse podcast e eu fiz o possível para não dar nenhum tipo de spoiler. Mas se por acaso, durante a resenha, acabar saindo alguma coisa, eu já me adianto aqui e já peço desculpas porque essa não foi a minha intenção e a gente vai aprendendo, né, no decorrer que a gente vai fazendo as próximas resenhas. Bom, se você gostou do que você ouviu, vamos então para a nossa resenha para você saber um pouquinho mais dessa história que é maravilhosa. E é claro, não deixe de classificar o nosso podcast, dá um pulinho lá na nossa página, deixa uma estrelinha lá. E se você me escuta pelo YouTube, também não deixe de compartilhar, curtir o vídeo, tá bom? E deixa seu comentário que eu também gostaria muito de saber qual foi a sua opinião dessa história. Só ressaltando que, diferente das leituras conjuntas que a gente faz a leitura completa dos livros, estes livros que têm ainda todos os seus direitos reservados, eu não faço a leitura, tá? Eu vou trazer apenas a minha opinião do que eu achei a respeito da história. Vou trazer realmente uma resenha do livro. Não vou fazer a leitura nem nada, né? Para poder respeitar os autores e as editoras e tudo mais, certo? Então, vamos para a nossa primeira resenha de 2023 aqui no Amigana Bookcast. Sinopse. Casada há algum tempo com Guto, Heloísa é uma professora de história que gostaria muito de ter mais tempo para fazer coisas de que gosta. Dividida entre as preocupações do trabalho e as demandas de seu relacionamento, tudo o que ela mais quer é conseguir devorar livro atrás de livro, como fazia na adolescência. É então que descobre um clube do livro por um anúncio esquecido entre as páginas do livro da biblioteca da escola. Indecisa, mas curiosa, permite-se uma jornada de autodescobertas a partir da literatura. Ela sabe que não é normal o incômodo que sente por atitudes de Guto e por ter seus planos e sonhos relegados a um segundo plano. Agora, com a ajuda de novas e velhas conexões, Heloísa tem a chance de compreender o que falta para si, ainda que isso possa causar uma ruptura muito maior do que ela esperava. Vivendo nas Entrelinhas é sincero, belo e tocante ao abordar o reencontro daquilo
que Heloísa, a protagonista, assim como muitos de nós, precisa reencontrar o amor próprio. Mel Ferraz, Literaturas. Bom, gente, vamos iniciar a nossa resenha. Eu preciso confessar para vocês que eu li este livro em um final de semana. Acho que foi o livro mais rápido que eu já li, porque ele é um livro que eu confesso que logo quando eu comecei a ler, eu não tava dando muito nada por ele, no sentido de que, tipo assim, eu achei que a história fosse ser uma história, cansativa. Eu não gostei da Heloísa de cara, confesso. Eu comecei a ler e aquilo ali já começou a mexer comigo. Eu já comecei a falar assim, gente, não é possível. É possível, esse livro, nossa, ele é muito cansativo. Essa protagonista, ela é muito... nem sei qual é a palavra. Mas eu confesso realmente que logo nos 2, 3 primeiros capítulos eu não dava nada assim muito pelo livro. Achei a história um pouquinho paradinha. Mas depois, gente, eu não conseguia parar de ler. Eu não conseguia parar de ouvir. Tudo que eu ia fazer era com meu fonezinho no ouvido e escutando a leitura do livro. E eu me pegava em várias vezes falando sozinha, brava, brigando com a Heloísa, falando, não é possível, mulher, acorda pra vida. E foi muito engraçado, porque a minha filha, ela às vezes ficava me vendo fazendo as coisas, e aí ela perguntava, mãe, por que você tá tão brava assim? O que tá acontecendo na história? Eu quero saber o que tá acontecendo. Até a minha filha ficou interessada com a história, porque em vários momentos eu ficava brava, eu brigava com a Heloísa, eu brigava com o Guto. Nossa, assim, é um livro que realmente me encantou por conta disso. Eu gosto muito de livros que me despertam esses tipos de sentimento, em que você tá lendo e é como se você estivesse ali dentro da história, como se você estivesse vivendo aquilo ali. Então, foi um livro que me surpreendeu nesse ponto, porque em vários momentos eu ficava muito brava, eu ficava com muita raiva da protagonista e falava assim, vontade que eu tinha era de entrar na história e dar 3 tapas. Acorda, mulher, pra vida! Mas enfim, foi um livro que mexeu muito comigo. Então, assim, eu gostei demais dessa história. E é claro que, gente, no final eu me apaixonei pela Heloísa. Ela saiu da minha raiva pra admiração, pra força. Mas vamos lá. Do que fala, né, esse livro? Bom, esse livro vai contar a história, como vocês devem ter escutado aí na sinopse. Ele vai contar a história de um casal, da Heloísa e do Guto, que mudaram aproximadamente 3 anos para a cidade de Vitória, e foi isso que também me encantou nesse livro, porque a história se passa aqui no nosso estado. Então, muitos lugares que a Heloísa relatava que ela ia são lugares que a gente, né, que eu conheço, porque faz parte aqui da nossa cidade, aqui da Grande Vitória. Então, isso também me deixou muito encantada, porque foi a primeira vez que eu li um livro que se passa aqui na minha terrinha. E aí, eles se mudaram há mais ou menos 3 anos aqui para Vitória por conta do trabalho do Guto, né? Ele recebeu uma proposta e veio para cá. E aí a Heloísa também iniciou no emprego novo, né? Ela é professora de história, dá aula numa escola, só que a relação dela com os seus colegas de trabalho era aquela relação bem superficial. Ela não tinha aquela relação de amigos, sabe? Era uma relação bem superficial. A princípio, ela se demonstra ser uma pessoa muito fechada, muito tímida, uma pessoa que vive apenas no seu mundinho. Bom, gente, só que a Heloísa, ela é aquele tipo de pessoa que ela é muito pacífica, ela é muito compreensiva, ela se coloca em segundo plano em prol do esposo dela. Tudo que ele faz, por ele estar sempre muito focado no trabalho, ela sempre enxerga isso, que ele é uma pessoa muito esforçada, que ele é merecedor. Ou seja, ela compreende muitas situações porque ela vê aquilo ali como uma forma de esforço, de que ele está correndo atrás do futuro dele, enfim. Só que ao mesmo tempo em que ela tem essa parte dela compreensiva, ela tem essa sensação de que falta algo na vida dela. E aí ela começa a relembrar dos tempos dela, em que ela era
mais jovem e que ela era uma leitora assídua, que ela amava ler livros, e isso é uma coisa que também vai mexendo muito com ela, pelo fato de que o porquê que hoje ela não consegue ter esse tempo para se dedicar à leitura. E o seu convívio social, ele é basicamente apenas com os amigos que na verdade não são amigos dela, são amigos do Guto, porque são pessoas que trabalham com o marido dela, e ele gosta muito de participar desses eventos e faz questão que ela vá junto com ele, que ela participe. Então assim, ela vai naquela questão de que tipo, ela precisa apoiar o seu marido, ela precisa estar ali, mesmo que em muitos momentos ela não gostaria de estar ali, ou em que muitos momentos ela preferia que tivesse apenas os dois para compartilhar determinadas coisas. Então chega num determinado momento em que o Guto, ele precisa fazer uma viagem, e isso, gente, isso não é um spoiler, tá? Porque isso tá logo no início do livro. Então, ele precisa fazer uma viagem. E aí ele fala pra ela que, apesar dele já ter viajado várias outras vezes, essa viagem ele vai precisar ficar um pouco mais tempo em São Paulo. É uma viagem a trabalho. E aí ela fica, né, bastante chateada, porque ele vai ficar esse tempo fora, enfim. Só que ela não quer demonstrar isso pra ele. Então, mais uma vez, ela é compreensiva. E aí ele vai, né, chega o dia da viagem, ele vai, e ela começa a se sentir muito sozinha, né? Ela até comenta que, poxa, ela chega no apartamento e se vê muito sozinha. Então, a relação dela, pelo que eu pude perceber durante a leitura, é que ela realmente vivia pro trabalho dela e pro seu relacionamento em si. Ela não tinha espaço para outras coisas. Então, até por essa questão do trabalho do marido dela estar sempre em primeiro lugar, ela se afastou de sua família, porque ela relata várias vezes que ela sente saudade da sua família, que era uma família extremamente unida, mas que por conta dessas situações ela tá muito tempo sem vê-los, e aí ela até planeja em determinados momentos a voltar, porque ela é de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma outra cidade aqui do nosso estado, e aí ela até comenta, não, quando o Guto voltar essa viagem, vamos revê-los, só que tudo sempre em segundo plano, ou seja, tudo na vida dela sempre está em segundo plano, porque em primeiro lugar vem o marido dela e a carreira do marido dela. E durante esse período em que ele está viajando, ela está lá, né, no seu trabalho na escola, pelo fato de ter um tempinho livre ali, ela resolve ir até a biblioteca e pensa em assim, bom, vou tentar retomar a minha vida de leitora, vou tentar ler um livro pelo menos, coisa que ela já não fazia há bastante tempo. Então ela chega aí até essa biblioteca, pega um livro para ela tentar iniciar novamente o seu hábito de leitura. E aí nesse determinado momento ela encontra um folheto, um tipo de anúncio, em que fala a respeito de um clube do livro. E como esse anúncio estava dentro de um livro que ela estava folheando, aquilo ali chama a atenção dela e acende uma luzinha dentro dela, assim. E aí ela pensa, mas isso já que deve estar há tanto tempo que eu acho que nem deve existir mais esse clube do livro. E aí ela fica com aquilo na cabeça, né? Ela acaba pegando o anúncio e fica remoendo aquilo ali. Leva o livro para casa, tenta iniciar a leitura do livro. E aí, durante esse período em que o marido dela tá viajando, ela, um belo dia, resolve ir até este local aonde aconteceria essas reuniões do clube. E a partir daí começa todo o desenrolar da história, né? Ela vai até esse local, ela conhece essas pessoas, e aí que na verdade se inicia a história, né? Todo o desenrolar ali de toda essa trama, do como o fato dela ter achado esse folheto é algo que vai vir provocar uma mudança na vida dela. Então assim, eu não quero falar mais porque eu estou com medo de dar spoiler a respeito do livro, mas é um livro que fala sobre os livros, fala sobre a sua paixão pelos livros. É um livro que tem personagens muito marcantes, que eu achei personagens muito, muito legais da forma como a Ju abordou eles. Tem uma avó que é de deixar o nosso coração quentinho. Eu fiquei apaixonada pela avó Nena. É uma personagem que trouxe uma mensagem lindíssima para esse livro. Eu acho que ela foi um dos pontos chaves dessa história. É uma história que fala realmente sobre autodescoberta, sobre a importância
de você não se colocar em segundo plano, de que ninguém deve se colocar em segundo plano. É claro que a gente tem sim que compartilhar a nossa vida com outras pessoas, mas que os nossos planos precisam primeiramente ser importantes para nós e depois para as outras pessoas. Então, esse livro, ele me fez refletir muito sobre essa questão, do quanto que às vezes a gente se anula em prol de uma outra pessoa. Foi um livro que me fez parar e pensar assim, cara, será que hoje eu estou me anulando por conta de outra pessoa? Estou deixando de viver porque eu estou apoiando e vivendo intensamente a vida da outra pessoa? Então é um livro que mexe bastante, mexeu muito comigo pelo menos nessa questão, e me fez refletir também sobre até que ponto a gente dá poder para outra pessoa decidir tudo sobre a nossa vida. É uma história que aparentemente parece ser simples, parece ser aquela história tranquilinha, clichê, mas que na verdade traz uma mensagem muito importante, muito impactante, principalmente nos dias em que a gente está vivendo hoje, nas situações em que as mulheres estão vivendo hoje. E é uma história muito bonita. Eu me surpreendi muito, como eu falei no início, mas a escrita dela me surpreendeu porque é uma escrita muito fluida. Nossa, você vai lendo e realmente é como se você estivesse assistindo um filme. Você vai lendo e a história ela vai fluindo, você não é aquela história maçante, extremamente descritiva e cansativa, não. No início eu achei que seria isso, tá? E eu paguei minha língua. Mas eu acho que não foi nem pela questão do livro em si, foi pelo momento em que eu estava lendo. Eu iniciei a leitura desse livro numa semana que foi uma semana muito puxada para mim de trabalho, e eu estava com a mente muito cansada porque eu estava com muitas coisas na cabeça, e eu acho que não era o momento para ter iniciado essa história. Então talvez seja por isso que os primeiros capítulos eu achei que seria um pouco mais cansativo, sabe? Que seria uma história meio que sem graça, assim. Mas gente, não é. Como eu falei para vocês, eu fiz a leitura desse livro em um final de semana. Eu comecei ele na sexta-feira à noite, e quando chegou no domingo à tarde, por volta do almoço, eu já tinha finalizado a leitura do livro e fiquei com aquela sensação de querer mais. Eu queria mais um pouco dessa história, apesar de ter achado que ela foi muito bem fechadinha, não ficou nenhuma ponta solta. A única questão mas que eu também não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler, eu queria saber um pouquinho mais sobre o Guto mais pro final da história, do que aconteceu com ele, assim. Mas eu entendi que o foco principal era a Elo. Enfim, eu gostei muito desse livro. Achei uma história lindíssima, uma escrita maravilhosa. A edição física é muito gostosa, porque ela é aquela edição, a edição que eu tenho, ela é capa comum, ela é aquela edição molinha, sabe? Que você pega o livro assim e ele é molinho, ele é gostoso de você manusear. A diagramação, gente, eu sou design gráfico, então essas coisas me chamam muita atenção, principalmente a ilustração, a diagramação, o espaçamento entre os parágrafos, isso tudo me chama muita atenção nos livros. Então, assim, impecável, lindíssimo. É aquele livro que você tem, é gostoso de você segurar para ler, confortável. O tamanho da letra também é super confortável de ler, páginas amarelas, uma folha de qualidade, sabe? Eu grifei algumas partes, não grifei muito porque, como eu falei, a maior parte do livro eu fiz a leitura dele em audiobook, eu escutei o livro através do aplicativo da Alexa, mas assim, as partes que eu grifei quando eu estava lendo na edição física, não vazou para o outro lado, apesar da folha ser de uma gramatura mais fina, não passou para o outro lado. Enfim, gente, o que eu quero dizer é que é uma leitura gostosa de ser lida. É um livro que traz muitas camadas, que traz muitas reflexões, que faz mesmo você parar e refletir sobre a sua vida, sobre as suas decisões, o que você fez, como que você se relaciona com as outras pessoas. E principalmente, gente, é um livro que fala sobre a paixão pelos livros, que tem várias dicas de livros clássicos,
maravilhosos que já estão todos na minha wishlist para poder fazer estas leituras. Claro que não podia ser diferente, né? A Ju foi muito assertiva nessa questão, inclusive no final do livro tem a lista com todos os livros que foram mencionados durante a história. Mas assim, gente, realmente essa história, ela ganhou meu coração. A Heloísa, ela passou de uma mulher, enfim, que me trouxe tanta indignação, mas que no final ela me demonstrou uma força tão grande que eu passei a admirá-la. Então, eu posso dizer para vocês que a principal mensagem que esse livro deixou para mim foi sobre as nossas atitudes, sobre o quanto de poder estamos dando para outras pessoas tomarem decisões sobre a nossa vida, sabe? Hoje eu sou uma mulher casada, tenho uma filha. Eu, graças a Deus, vivo um relacionamento maravilhoso com meu esposo, de muito respeito, de muito carinho. Mas eu pensei exatamente nessa questão. Como que eu me relaciono com meu marido a respeito dos meus sonhos, do que eu realmente quero? Então, ele me fez refletir muito sobre isso. Eu super recomendo essa leitura para aquelas pessoas que estão se sentindo de alguma forma perdidas. Na verdade, eu recomendo essa leitura para todo mundo. Mas se você está no momento da sua vida em que você tá se sentindo ali um pouquinho perdida, você sente que falta algo na sua vida, faça a leitura de Vivendo nas Entrelinhas. Porque esse é um livro, é claro que a leitura ela pode impactar as pessoas de várias formas. Às vezes que para alguma pessoa a leitura não passou de uma simples leitura, de um simples livro normal, uma história legalzinha, para outras pessoas ela pode trazer um impacto muito grande. Porque às vezes a mensagem que aquela pessoa está precisando é exatamente a mensagem que ela vai encontrar naquele determinado livro. Eu acho que essa é a mágica dos livros. Ele impacta as pessoas de várias formas. E esse livro realmente ele me tocou bastante. Eu acho que eu li ele num dos melhores momentos da minha vida, porque é um momento que eu também estava com esse tipo de sentimento, sabe? De me sentir um pouco perdida, de me sentir... Será que eu estou me anulando? O porquê que às vezes eu quero fazer determinadas coisas e não consigo? O que está me impedindo? Para que eu tenho que me atentar mais? Enfim, olhar para nós. Esse livro ele faz exatamente isso. Ele traz a mensagem de olhe para você, não se anule, não se coloque em segundo plano. Pense no seu eu, se autodescubra. Tenha autoconhecimento sobre quem você realmente é. E tenha pessoas que estejam do seu lado pelo que você é. Então, assim, é uma mensagem maravilhosa. Eu espero, sinceramente, gente, de coração, que eu não tenha dado nenhum spoiler, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas, como eu disse, é a minha primeira resenha. Então, eu conto muito com a colaboração de vocês, para vocês deixarem aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa primeira resenha, se vocês acharam que ficou legal, ou o que eu posso melhorar para as próximas. Vão ter próximas, porque tem vários outros livros que eu meio que já deixei separadinho aqui, que eu quero trazer resenhas. E, gente, eu estou iniciando também, sabe? Eu quis trazer esse livro como primeira resenha aqui do podcast, exatamente porque eu me identifiquei com a história, porque... não na minha adolescência, mas há uns bons anos atrás, eu também era muito leitora. Eu lia um livro atrás do outro, eu me descobri na leitura. Só que, por um bom tempo, eu abandonei esse hábito. Eu deixei ele de lado porque eu nunca tinha tempo, eu tinha outras prioridades. Mas eu sempre olhava para os meus livros na estante e falava, cara, por que eu não consigo tirar nenhum tempinho para mim? Por que eu não posso ter esse tempinho de voltar e sentar e ler um livro gostoso, de ter esse momento aconchegante, sabe? Esse momento que é um momento só meu. Por que eu não mereço isso? Então, eu decidi voltar mais firme com esse hábito de voltar a ler, que é algo que me ajuda muito, que me acalma, que me deixa tranquila. Então, eu estou voltando, né? Eu montei o podcast recentemente, eu voltei a falar sobre livros há pouco tempo, então acho que foi mais pro início desse ano que eu comecei. Então, gente, eu sei que a gente tem várias resenhas maravilhosas, diversos canais profissionalíssimos, tem muita gente boa demais falando sobre livros. Então, assim, eu
acompanho todos eles, eu também sou apaixonada, sou muito fã, né? Como eu disse, eu já acompanhava a Ju Cirqueira, também acompanho várias outras, Mel Ferraz, Paula Alexandra. Então, assim, eu acompanho várias outras pessoas, eu sou apaixonada por esse mundo também, mas eu senti a necessidade de ter com quem conversar, de ter com quem falar sobre livros, sabe? De comentar sobre essas histórias. E eu pensei, poxa, por que não, né? Por que não trazer leituras de livro para aquelas pessoas também que não têm condições de ler um livro na edição física? Trazer esse conceito de audiobooks, né? Apesar de já ter também várias pessoas maravilhosas fazendo isso. Mas eu vi como uma forma de eu também explorar um pouco mais esse meu lado. Então eu espero que vocês compreendam. Essa foi a minha primeira resenha. Espero muito que vocês gostem. E é isso, gente. Adquiram o livro se você ainda não tem. Faça a leitura de Vivendo nas Entrelinhas, porque é um livro maravilhoso e eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Ele é um livro fininho, super rápido de ser lido, super gostoso, e eu tenho certeza que, de alguma forma, esse livro vai mexer com você, tá bom? Um grande beijo pra Ju, maravilhosa, que escreveu esse livro, sensacional. Esperamos mais obras dela. E para você que também me ouviu até agora, até aqui no final, muito obrigada por estar sempre aqui, me acompanhando e por estar aí apoiando esse meu trabalho, que é feito de todo carinho, de todo coração para vocês. Não me deixe de seguir lá pelo nosso Instagram, o Amigana Bookcast, como eu falei no início. Também curta e compartilhe aqui esses episódios ou mande essa resenha para alguém que ficou interessado aí por esse livro, mas quer saber um pouquinho mais sobre essa história. Um grande beijo para vocês, um excelente final de semana e até a próxima resenha aqui no Amigana Bookcast. Beijos. Tchau. You were tall, I looked up from where I sat, wished I would